O peso daqueles 39 anos parecia se concentrar naquele envelope pardo que seu Elias dos Santos segurava com as duas mãos. Aos 74 anos, o corpo já não respondia com a mesma presteza da juventude, quando vestiu a farda e partiu para o Haiti numa missão de paz que lhe custou a saúde, mas o coração ainda pulsava com uma teimosia que o fizera atravessar quase 4 décadas de descaso. Cada passo em direção à agência bancária, no coração de Salvador, era uma contagem regressiva para o fim de uma batalha que parecia interminável. Não era só o dinheiro da indenização, suado e adiado por tanto tempo. Era o gosto do reconhecimento, a sensação de que talvez, finalmente, pudesse descansar um pouco das trincheiras da burocracia e da invisibilidade. Um alívio contido, uma esperança miúda que teimava em brotar no peito cansado de quem já viu a injustiça de perto tantas vezes. Ao adentrar a porta giratória do banco, o ar-condicionado gelado pareceu arrepiar, não só a pele enrugada, mas também as memórias. Lembrou-se dos corredores frios, dos tantos órgãos públicos por onde peregrinou, dos olhares vazios e das promessas nunca cumpridas. Sentia-se pequeno ali dentro, um grão de areia no meio daquela gente apressada, cada um com suas próprias urgências. Aquele cheque, porém, lhe dava uma espécie de salvo-conduto, uma prova de que sua luta não fora em vão. Buscou um assento, ajeitando o boné que sempre usava, e aguardou sua vez, a mente repassando o que faria com o dinheiro. Primeiro ajeitar a casinha, comprar os remédios mais caros, talvez até uma pequena festa para os netos. Eram planos simples, de quem aprendeu a valorizar cada pequena vitória. Quando seu nome finalmente ecoou pelo sistema de som, seu Elias levantou-se com uma dignidade serena, a mesma que o acompanhou por todos os percalços da vida. Caminhou até o guichê indicado, o envelope ainda seguro em suas mãos. Do outro lado do vidro, uma moça jovem, com um ar de quem sabia tudo e não tinha tempo a perder, o encarou com uma formalidade fria. Ele entregou o cheque, aquele pedaço de papel que simbolizava tanto, e explicou com a voz calma, tingida pelo sotaque baiano carregado de vivências, que se tratava de sua indenização, finalmente liberada. Havia uma expectativa quase infantil em seu olhar, a de quem apenas esperava que o procedimento fosse simples, rápido, para que pudesse seguir com seus planos modestos e sua vida. Mal sabia ele que a batalha mais recente estava prestes a começar bem ali, naquele ambiente que deveria ser de mera transação. A funcionária pegou o documento com a ponta dos dedos, como se manuseasse algo duvidoso. Seus olhos correram pelo valor impresso e uma expressão de incredulidade, seguida de uma suspeita mal disfarçada, vincou sua testa. Ela olhou para seu Elias, da cabeça aos pés, e ele sentiu o peso daquele olhar. Um julgamento silencioso que o reduzia, que questionava sua legitimidade, sua história. O que um homem negro, idoso, com roupas simples, estaria fazendo com uma quantia daquelas? O pensamento dela quase podia ser lido, e doeu nele mais do que as dores físicas da invalidez. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse defender a veracidade daquele cheque que lhe custara uma vida, ela o rasgou. O som do papel se partindo ecoou em seus ouvidos como um tiro, estilhaçando não só o documento, mas a esperança que ele carregava. Um silêncio pesado caiu sobre seu Elias, um vácuo onde antes havia a expectativa do alívio. O ar pareceu fugir de seus pulmões e por um instante eterno ele apenas encarou os pedaços do cheque sobre o balcão, cada rasgão uma navalhada em sua alma, já tão castigada. 39 anos reduzidos a lixo, a nada, por um gesto de puro preconceito. A humilhação o engolfou, quente e sufocante, e ele sentiu o sangue subir à cabeça, uma fúria impotente misturada a uma tristeza antiga, conhecida.
Aquele não era um ataque apenas ao seu direito, mas à sua identidade, à sua história, ao homem que ele era. Seus lábios tremeram, a voz embargada, presa na garganta pela incredulidade e pela dor de ser novamente tratado como menos, como nada, aos olhos de quem deveria apenas cumprir um dever. Minha filha, por que você fez isso? Foi o que conseguiu balbuciar, a voz embargada, mais um lamento do que uma pergunta. A funcionária, no entanto, permaneceu impassível, talvez até satisfeita com seu ato de suposta vigilância, reforçando sua decisão com um olhar frio e acusações veladas. Sobre a origem do dinheiro, outros clientes começavam a notar o que acontecia, cochichos surgiam, olhares curiosos e alguns indignados se voltavam para o guichê. Foi nesse momento de tensão crescente, quando seu Elias sentia o chão sumir sob seus pés, que a porta da agência se abriu de forma abrupta e a presença inconfundível da Polícia Federal se fez notar. Alguém, de algum lugar, havia feito uma denúncia. E o que era um ato de humilhação individual começava a se transformar em algo muito maior. A chegada dos agentes federais cortou o ar viciado da agência como uma lâmina. A postura da jovem funcionária, antes tão segura e arrogante, vacilou visivelmente. Um vinco de preocupação surgiu em sua testa, enquanto os policiais, com seus coletes e a seriedade estampada nos rostos, se aproximavam do guichê. Seu Elias, ainda atordoado, olhou para aqueles homens e, por um momento, não soube o que pensar. Seria mais um problema? Mais uma autoridade a questioná-lo? Mas havia algo na forma, como eles se moviam, na maneira como o olharam, não com suspeita, mas com uma interrogação profissional, que acendeu uma fagulha minúscula e hesitante em seu peito. O alívio ainda não chegara, mas a solidão esmagadora daquele confronto parecia ter sido subitamente rompida por uma presença que impunha um novo tipo de ordem. Um dos agentes, um homem mais velho, de olhar perspicaz, dirigiu-se a seu Elias com uma calma que ele não experimentava há muito tempo, vinda de alguém em posição de autoridade. Senhor, boa tarde. Sou da Polícia Federal. Poderia nos relatar o que aconteceu aqui? A pergunta, feita em tom respeitoso, pareceu destravar algo dentro dele. A voz ainda saiu trêmula, carregada da emoção crua da humilhação recente, mas as palavras começaram a fluir. Ele contou sobre o cheque, a longa espera pela indenização, a invalidez de guerra e então o gesto brutal da funcionária, os pedaços do seu direito espalhados sobre o balcão. Enquanto falava, sentia os olhares dos outros clientes, agora silenciosos, e dos próprios policiais, que ouviam atentamente, um deles já recolhendo os fragmentos do documento como se fossem evidências de um crime, e de fato eram. Enquanto a voz de seu Elias, ainda embargada, mas firme, preenchia o espaço antes tenso do guichê, um murmúrio de indignação começou a se espalhar pela agência. Rostos que antes demonstravam mera curiosidade, agora refletiam choque e empatia. Alguns clientes sacudiam a cabeça em negação, outros olhavam com reprovação para a funcionária, que permanecia em silêncio, observada de perto por um dos agentes. O gerente da agência surgiu apressado, a testa franzida, claramente desconfortável com a presença policial e a comoção. Ele tentou intervir, com uma fala ensaiada sobre procedimentos internos e mal-entendidos, mas sua voz soava fraca diante da gravidade do que seu Elias relatava e da seriedade dos policiais federais. Para seu Elias, ver aquelas reações, sentir o apoio silencioso dos desconhecidos, foi como receber um sopro de força, validando sua dor e sua verdade. Os agentes federais agiam com uma eficiência metódica que contrastava brutalmente com o descaso que seu Elias enfrentara por décadas e com a violência simbólica que acabara de sofrer.
Enquanto um deles continuava a colher o depoimento de seu Elias, pedindo detalhes e anotando tudo com precisão, o outro começou a interrogar a funcionária. A jovem, que minutos antes rasgara o cheque com tanta convicção, agora gaguejava, buscando justificativas que pareciam cada vez mais frágeis e tingidas de preconceito. O gerente tentava, sem sucesso, amenizar a situação, mas os policiais eram irredutíveis. Para seu Elias, era como se uma engrenagem muito maior tivesse sido acionada. Ele, que tantas vezes se sentira esmagado pelo sistema, agora via esse mesmo sistema, na figura da Polícia Federal, intervir de forma incisiva, transformando sua humilhação pessoal em um caso oficial. Foi então que seu Elias ouviu, pela primeira vez, de forma tão direta e oficial em relação a algo que o atingia, as palavras crime de racismo. Um dos agentes, ao se referir à conduta da funcionária e à forma como ela o tratou antes mesmo de analisar o cheque, usou o termo com uma seriedade que gelou a espinha do gerente e ecoou em todo o ambiente. Para seu Elias, foi como se uma cortina se abrisse. A vida inteira sentira na pele o peso do preconceito, as portas fechadas, os olhares enviesados, as oportunidades negadas, mas quase sempre era algo velado, uma sombra que o acompanhava. Agora, ali, diante de todos, a injustiça que sofrera era nomeada com todas as letras, despida de eufemismos. Não era apenas um cheque rasgado. Era a sua dignidade sendo pisoteada por causa da cor da sua pele, da sua idade, da sua aparência. Os desdobramentos foram rápidos. A funcionária, agora pálida e visivelmente abalada, foi informada de que seria conduzida para prestar depoimento formal na delegacia da Polícia Federal. O gerente, entre desculpas apressadas e promessas de apuração interna rigorosa, recebeu uma notificação que deixava claro que o banco também seria investigado. A agência, antes um local de transações financeiras impessoais, tornara-se o epicentro de um evento que transcendia suas paredes. Enquanto os policiais organizavam a saída, seu Elias sentiu um misto de exaustão profunda e um alívio trêmulo. Uma senhora desconhecida se aproximou e lhe ofereceu um copo d'água com um olhar solidário, um pequeno gesto de humanidade que o tocou profundamente. Era como se, após gritar por tanto tempo em um quarto vazio, sua voz finalmente tivesse rompido as paredes e encontrado eco. Quando seu Elias finalmente deixou a agência bancária, o sol da tarde em Salvador pareceu mais forte, quase ofuscante. Suas pernas estavam bambas, não apenas pela idade, mas pela descarga de emoções que o sacudira nas últimas horas. O envelope com os pedaços do cheque, agora um item de investigação, não estava mais com ele, mas com os agentes federais. Não tinha o dinheiro que viera buscar, o alívio material que tanto almejava, mas carregava consigo algo imensamente mais pesado e, paradoxalmente, mais poderoso. A evidência de uma injustiça que, pela primeira vez, não seria varrida para debaixo do tapete. Aquele dia que começara com a esperança de encerrar um ciclo de lutas, transformara-se no estopim de uma batalha completamente nova, uma que ele não escolhera, mas que o escolhera de forma brutal e inescapável. Ao pisar na calçada, ainda meio aéreo, percebeu alguns olhares fixos nele. Gente que parara para observar a movimentação incomum na porta do banco. Viu um rapaz com o celular erguido, filmando discretamente, e sentiu um arrepio. Sua história, sua dor, sua humilhação, de repente não eram mais apenas suas. Estavam escapando para o mundo, para além dos corredores frios das repartições e das paredes daquela agência. Um misto de apreensão e uma estranha sensação de justiça tardia começou a se instalar em seu peito. Por tantos anos ele fora invisível para o sistema. Agora, ironicamente, um ato de discriminação o jogava sob os holofotes, transformando sua luta individual e silenciosa em um acontecimento público.
O que viria disso tudo, ele não sabia, mas sentia que o chão sob seus pés havia mudado de forma irrevogável. Nos dias que se seguiram, a rotina de seu Elias foi virada do avesso. O sossego que ele tanto prezava em sua casinha simples foi quebrado por telefonemas de parentes distantes, vizinhos curiosos e, para sua surpresa, jornalistas querendo ouvir sua versão dos fatos. Aquele vídeo gravado na saída do banco, junto com outros relatos de testemunhas, começou a circular pela internet com uma velocidade espantosa. De repente, seu rosto, sua história de ex-combatente, os 39 anos de espera e a humilhação no guichê estavam estampados em telas de celulares e computadores por todo o país. Ele se sentia estranho, quase como se estivessem falando de outra pessoa. Acostumado a ser apenas mais um na multidão, a ser ignorado pelas engrenagens do poder, ver sua vida exposta daquela maneira era desconcertante. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele reconhecia que essa era a visibilidade pela qual, de certa forma, sempre lutara. A onda de indignação que se formou foi algo que seu Elias jamais poderia ter imaginado. As pessoas não apenas se chocavam com a atitude da funcionária do banco, mas também com a revelação da sua longa batalha por reconhecimento e reparação. Expressões de apoio e solidariedade chegavam de todos os cantos, mensagens de desconhecidos que se sentiam tocados por sua resiliência e pela injustiça flagrante. Ele, que tantas vezes se sentira um grão de areia solitário, lutando contra uma maré de indiferença, agora via uma verdadeira correnteza de empatia se formando ao seu redor. Era como se a sua dor individual tivesse despertado uma dor coletiva, uma consciência adormecida sobre as tantas outras histórias de descaso e preconceito que permaneciam invisíveis. Aquilo lhe trazia um conforto novo, mas também o peso de uma responsabilidade inesperada. A pressão popular, amplificada pelas reportagens e discussões acaloradas nas redes sociais, começou a surtir efeitos concretos. O banco, antes apenas preocupado em controlar danos com notas internas, viu-se obrigado a emitir um pedido de desculpas público, direcionado não apenas a seu Elias, mas a toda a sociedade. Prometeram não só a restituição imediata e integral do valor do cheque, acrescido de uma compensação, mas também a revisão de seus procedimentos internos para evitar novos casos de discriminação. Outras instituições ligadas aos direitos humanos e aos veteranos também se manifestaram, cobrando respostas e ações. Seu Elias acompanhava tudo com um misto de incredulidade e uma ponta de amargura. Era preciso tanto barulho, tanta exposição de sua ferida para que o óbvio fosse feito? Ainda assim, uma pequena parte dele sentia que, finalmente, aí sim, balança da justiça começava a pender, ainda que minimamente, para o seu lado. Em seus momentos de solidão, quando o telefone parava de tocar e a casa voltava ao silêncio, seu Elias pegava seu velho boné, aquele com o pequeno bordado da FEB, que ele mesmo fizera questão de costurar, um lembrete de quem ele era e do que representava para si mesmo, muito antes de tudo isso. As memórias do Haiti, das patrulhas, do acidente que o invalidara, misturavam-se às lembranças das décadas de humilhação nos balcões de repartições, da sensação de ser um fantasma para o Estado que ele servira. E agora, essa reviravolta. Ele não se via como um herói, nem como um símbolo. Era apenas um homem velho, cansado, que tropeçara numa injustiça tão flagrante que, por um capricho do destino e pela coragem de não baixar a cabeça no momento derradeiro, acabou por expor uma ferida muito maior, uma chaga social. Sentia o peso da sua história, agora compartilhada, e se perguntava qual seria o verdadeiro significado de tudo aquilo. Dias depois, para além dos comunicados oficiais, seu Elias recebeu em sua casa a visita de altos representantes do banco.
Vieram não apenas com o novo cheque, já com o valor corrigido e a indenização adicional prometida, mas com um pedido de desculpas formal, pessoal, olhando em seus olhos. Ele os ouviu com a mesma dignidade serena com que enfrentara a humilhação. Aceitou o pedido, não com euforia, mas com a gravidade de quem sabe o peso do que aconteceu. O dinheiro, claro, traria o alívio material há tanto esperado para suas necessidades básicas, para ajeitar a vida. Mas o que realmente lhe tocava era o reconhecimento do erro, a sensação de que sua humanidade, antes espezinhada, fora finalmente reafirmada. Percebeu que, mesmo sem querer, sua voz, antes um sussurro no deserto, ganhara um megafone. Aos poucos, seu Elias começou a entender a dimensão do que sua história havia se tornado. Não era mais apenas sobre ele, sobre o cheque rasgado ou os 39 anos de espera. Via em seu exemplo um espelho para tantos outros brasileiros esquecidos, cujas lutas por dignidade e justiça permaneciam nas sombras. Idosos, negros, veteranos, gente simples que, como ele, enfrentava diariamente o descaso e o preconceito embutidos nas estruturas. Ele não pedira para ser um símbolo, e a ideia ainda lhe soava estranha, grandiosa demais para sua simplicidade. Contudo, no fundo de sua alma cansada, mas agora menos solitária, sentia uma ponta de orgulho por saber que sua teimosia, sua recusa em aceitar a injustiça calado, talvez estivesse acendendo uma luz no caminho de outros. Tempos depois, com a poeira do incidente jamais assentada e a vida retomando um novo tipo de normalidade, seu Elias encontrou-se em sua varanda, observando o movimento tranquilo da rua. O dinheiro da indenização, finalmente em suas mãos, ajudara a consertar o telhado e a comprar os remédios com mais folga, mas a verdadeira mudança não estava nas coisas materiais. Olhava para as próprias mãos, que tanto trabalharam, tanto lutaram, e pensava em como um ato de humilhação o levara ao centro de um debate nacional. A injustiça doía, sim. A memória daquele cheque rasgado ainda era uma cicatriz, mas sobre ela crescia um entendimento novo sobre a força que pode emergir da vulnerabilidade quando a dignidade se recusa a ser subjugada. Aprendeu da forma mais dura que o preconceito era uma doença social persistente, mas também testemunhou o poder da empatia e da ação coletiva. No fim das contas, seu Elias não se sentia transformado em outra pessoa, mas talvez mais intensamente ele mesmo. Um combatente, não mais nos campos de batalha do Haiti, mas nas trincheiras cotidianas da vida, onde a luta por respeito é constante. A paz que sentia não era a de quem esquece as batalhas, mas a de quem sabe que lutou o bom combate e, de alguma forma, venceu. Carregava uma serenidade vigilante, a de quem viu o sistema falhar e, por um instante, funcionar. E em seu coração ecoava um desejo, simples, mas profundo, que resumia toda a sua jornada e a esperança que ela inadvertidamente semeou. Que o próximo não precise de uma polícia para ser tratado com a dignidade de um cidadão, apenas por ser quem é. Assim, seu Elias dos Santos seguia, um farol inesperado de resiliência e justiça. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e diga para nós seu nome e a cidade de onde nos escutou. Até mais.